Bom dia, meus queridos! Aqui é seu professor de Física Emerson. Estou aqui mais uma vez e hoje, com a matéria Movimento Circular Uniforme, MCU. Hoje nós vamos falar e entender o que é período, vamos entender o que é frequência, vamos falar da velocidade angular, da velocidade linear, conhecida também como velocidade tangencial, e falar do acoplamento de polias. Professor, o que é o MCU? Movimento Circular Uniforme. Pessoal, o movimento circular uniforme é aquele movimento onde a trajetória é o quê? Circular. E a velocidade é o quê? Uniforme. O que é isso? Ela é constante. Qual é a primeira grandeza que nós estudamos no MCU? Período. O que é período, professor Emerson? Período é o tempo gasto para dar uma volta completa numa trajetória circular. Vamos entender isso? Qual é o período para a Terra dar uma volta completa em torno do seu eixo? 24 horas. Qual o período para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol? Um ano, 365 dias, né? Então, período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Qual o período ponteiro dos segundos de um relógio? Qual o período ponteiro das horas de um relógio? Qual o período do ponteiro dos minutos de um relógio? O ponteiro dos segundos de um relógio tem um período, 60 segundos. O ponteiro dos minutos de um relógio tem um período, 60 minutos. O ponteiro das horas de um relógio, 3, 6, 9, 12 horas. Então não esqueça, período é o tempo gasto para dar uma volta completa. E o que é a frequência, professor Emerson? O ponteiro dos segundos dá uma volta, e dá outra volta, e dá outra volta, e vai repetindo. Essa coisa que repete, a gente chama de quê? Frequência. Hoje eu estou aqui, se Deus quiser eu vou estar amanhã, se Deus quiser daqui um mês, se Deus permitir daqui um ano. O que é isso que está repetindo? A gente chama de quê? Frequência. O que é frequência, pessoal? Número de vezes que repete o fenômeno. Olha, pessoal, presta atenção. O período é simbolizado pelo T maiúsculo. Pode ser expresso em que, professor Emerson? Pode ser expresso em horas, pode ser expresso em minutos, pode ser expresso em segundos, em dias, em anos. No SI, no Sistema Internacional de Medidas, qual é a unidade de período? Segundo. A frequência pode ser expressa em que, professor Emerson? RPH, RPM e RPS. O que é isso? Quero entender. Vai entender agora. Rotações por hora, rotações por minuto, rotações por segundo, que é conhecido como Hz. No SI, a frequência é Hertz. Quais são as equações do período? Como é que eu calculo o período? Como é que eu calculo a frequência, professor Emerson? Período é o inverso da frequência, 1 sobre F. Frequência é o inverso do período, 1 sobre T. Ok, pessoal? Vamos agora entender, de uma vez por todas, o que é velocidade angular. Como o próprio nome está dizendo, angular vem de ângulo, tá, pessoal? W quer dizer velocidade angular. Velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular sobre o intervalo de tempo gasto. Olha, W é delta θ sobre delta t. O que é o delta θ? Deslocamento angular. O que é delta t? Intervalo de tempo. Quando a Terra dá uma volta completa em torno do seu eixo, uma volta completa é 360 graus. Vale quanto? 2π. E uma volta completa é chamada de quê? Período. 2π sobre t. Como o período é 1 sobre f, se você colocar aqui, vai dar o quê? 2πf. Então, eu posso calcular a velocidade angular usando essa forma, lembrando que tem que passar graus para radianos. Eu posso também calcular na volta completa, ou essa volta. Tudo bem? Vamos entender isso? Velocidade angular é o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Velocidade angular é o movimento de rotação o pneu do carro girando em torno do seu eixo, da roda da bicicleta, da roda do carro. Ok, pessoal? E a velocidade linear, simbolizado pela letra V, velocidade linear e velocidade tangencial. A Terra, além do movimento de rotação, ela tem um movimento de quê? Translação, ela translada. Que velocidade é essa? Velocidade linear ou tangencial. Como é que calcula a velocidade mesmo? Vamos lembrar da aula do YouTube, primeira aula?
V, Deus tudo, velocidade é distância sobre tempo. Numa volta completa, como é que calcula a distância? Comprimento da circunferência, 2πr sobre t. Ou então, posso calcular, 2πfr. Como 2πf é ômega, eu posso calcular que V é ômega r. Não esqueça, no MCU existe a velocidade angular e existe a velocidade o quê? Linear. O movimento da roda de um carro em torno do seu eixo, vezes o raio dela, dá a velocidade tangencial. Por último, vamos falar do acoplamento de polias. Vamos ver primeiro no mesmo disco, pessoal. Imagina que eu tenho um disco e um eixo de rotação. Eu vou colocar aqui 3 pontos. Um ponto A na periferia desse disco, um ponto B e um ponto C próximo do eixo. Todos os pontos estão no mesmo disco. Na hora que esse disco dá uma volta completa, o A, o B e o C vão dar a mesma volta. Então, o período de A é igual ao período de B, que é igual ao período de C. No mesmo disco, o período é o mesmo. Se o período é o mesmo, a frequência é a mesma. Se o período é o mesmo e a frequência é a mesma, o ômega é o mesmo. O que é diferente, professor Emerson, no mesmo disco, já que o período, a frequência e o ômega é igual? As velocidades lineares são diferentes. Por que são diferentes? Por causa do R. O que é R? Raio. A distância do ponto C até o eixo, a distância do ponto B até o eixo, a distância do ponto A até o eixo são diferentes. Raios diferentes, velocidades lineares diferentes. Então não esqueça. No mesmo disco, períodos iguais, frequências iguais, ômegas iguais. O que é diferente? Velocidades lineares. E por último, para fechar nossa mega aula, e em discos diferentes. Imagina, pessoal, que eu tenho aqui um disquinho e tenho aqui um discão. Na hora que esse disco dá uma volta completa, o grandão, o pequeno dá mais de uma volta. Então, o que quer dizer isso? Seus períodos, vou chamar um de A e outro de B. Seus períodos são diferentes. Se os períodos são diferentes, as frequências são diferentes. Se os períodos são diferentes e as frequências são diferentes, os ômegas são diferentes, as velocidades angulares. E o que é comum entre eles, professor Emerson? Todos os pontos na periferia giram com a mesma velocidade linear. Então, olha, no mesmo disco, o único que é diferente é a velocidade linear. Em discos diferentes, o único que é igual é a velocidade linear. Isso aqui é o caso da bicicleta, pessoal, que eu tenho um disquinho, um discão, acoplado com a correia. Na hora que esse discão dá uma volta completa, o disquinho deu várias voltas. O que é isso? Pesos diferentes, frequências diferentes, ômegas diferentes, mas todos os pontos na periferia da bicicleta vai ter a mesma velocidade linear. Para fechar, qual é a forma então do acoplamento de polias? Ó, FA vezes RA, FB vezes RB. Pessoal, eu desejo de coração que essas aulas possam estar ajudando cada um de vocês nesse momento difícil, né, da pandemia do Covid-19. Né? Aconselho que visualize, anota no caderno, pesquise, assista a outros vídeos também, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço.